Fala Dev, aqui quem fala é o Bolota. Depois de muito tempo aí parado, muito tempo parado mesmo, em torno de 6 meses, eu tô voltando aí a gravar vídeos, continuar os projetinhos. A gente tem muito ainda pra continuar, tem muita, aquela arquitetura de Laravel, né? Que eu estava fazendo junto com vocês, tem muita coisa ainda para ser agregado, né? Ela é só o começo ali. Ela tem muita preparação, né? E, e aí eu resolvi voltar a gravar vídeo para vocês. Então eu espero que vocês gostem, curtem, se inscrevem e, e é isso. Bom, vamos pro vídeo. Bom, eu tô aqui no nosso GitHub e eu vou mostrar as últimas alterações, né, para vocês. Que é o seguinte: antes da gente seguir, vocês devem estar vendo para lá do outro lado lá, um QR Code passando do nosso patrocinador. Esse vídeo então está sendo patrocinado, né, pela Marina Arte em Tecidos. E deem aquela moral lá pra ela. Ela tá começando aí com o Instagram dela, tá fazendo os tecidos dela, os panos, muito bonito. Aqui em casa tem alguns que eu e minha esposa compramos e ela é muito gente boa. Faz as coisas no capricho, é uma costura de excelente qualidade. Dificilmente vocês vão ver o nível que ela tem. Ela mesma vai nas fábricas de tecido, né? Seleciona os tecidos bonitos. Mas é isso aí. Qualquer coisa, vai ali no QR Code, escaneia com o celular, dá uma seguida lá nela e fala que você veio pelo Bolota. Comenta lá nas fotos da última postagem e fala que vocês vieram pelo Bolota, tá bom? Olha lá, ó, tem bastante tecidos. Esse daqui tá aqui em casa. Esse daqui é aqui em casa. Mas enfim, vamos lá. O último vídeo nosso foi esse daqui, né? Que é o criando request default de uma forma dinâmica no Base Service. Isso aqui é bem legal. A gente tem aqui o nosso validated, né? Se você vir aqui no Base Service, a gente criou o nosso validate, que ele faz o quê? Basicamente chama, ele faz o bind, né, do request, se baseando no método que você está passando na rota, né, do controller, e faz isso daí. Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria, só antes de deixar claro, né, isso daqui faz muito tempo, acho que ó, 21 de agosto de 2023, já vai fazer uns 6 meses já, desde esse vídeo. E de lá pra cá as coisas evoluem, né? Por exemplo, esse validate aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá ali aqui, esse daqui, eu consegui reduzir ele e otimizar ele. O que? Utilizando containers do próprio Laravel. Então, deixa eu só jogar aqui. Mas enfim, aí eu consegui melhorar isso daqui, né? E nessa vídeo a gente vai fazer isso, a gente vai fazer esses ajustes aqui e por último a gente vai atualizar o nosso Laravel, né? Porque se vocês olharem aqui no PHP Artisan, menos version, ele está no 10.3 e tem muita coisinha desatualizada, né? E como bom arquiteto de projeto, né? É sempre bom ter as tecnologias atualizadas. A versão do PHP, deixa eu ver qual versão do PHP está aqui. Está na versão 8.2. Isso aqui é o que está instalado na minha máquina, né? Deixa eu ver qual que eu pus aqui. Ah, é o 8.2 mesmo. Então a gente tem que atualizar isso daqui
Isso daqui eu vou gravar uma videoaula só disso, para a gente poder mexer lá no container, essas coisas. Inclusive, lá no nosso container aqui, ó, eu vou fazer umas modificações aqui pra gente poder para mim deixar organizada a minha máquina aqui, né? Porque se vocês forem ver, eu até recomendo vocês também a fazerem isso, né? Que é o que? Tá vendo? Ó? Antes eu fazia um projeto, né? Contendo o Postgres, um container para o Postgres, outro para o Portainer, outro para o back, outro para o front e assim por diante. Só que aí eu parei de fazer isso porque conforme eu fui acrescentando vários projetos aqui, né, eventuais projetos meus particulares, outros do meu trabalho, começou a ficar muito pesado e assim, muito bagunçado. Então o que, que eu comecei a adotar? Né? Eu adotei uma outra prática, que é o quê? É criar um grupo, né? Só de envolvendo banco de dados, tá vendo? Então aqui eu tenho um MySQL, aqui eu tenho um Redis, aqui eu tenho um Postgres, aqui é o Redis admin, né? O painel do Redis. Esse daqui é o Redis mesmo. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Acho que está pequeno para vocês. Não consigo. Infelizmente, não consigo aumentar. Mas, enfim. E aqui eu tenho o RabbitMQ, tá vendo? E aí eu tenho outro. Aqui, se não me engano, ainda é um projeto à parte. Mas enfim, eu comecei a deixar todos os bancos, tudo que envolve banco aqui. O Portainer eu deixei uma imagem separada aqui, né? Para me manusear o meu Portainer de forma geral, né? Então se eu vim aqui, ó, o Portainer já funciona para todos os meus projetos, né? E eu paro de deixar ele, tá vendo? Ó? Então eu paro de deixar ele aberto só para, tá vendo? Um para cada projeto, não faz sentido isso. Mas enfim, eu comecei a ter esse tipo de organização, né? Então, só para adaptar aqui, eu não vou apagar, tá? Porque isso daqui é uma colinha para vocês aí, né? Eu não vou apagar. Porém, eu vou vir aqui, ó, e fazer umas modificações para adaptar esse meu cenário aqui. Então eu só vou deixar comentado aqui e isso aqui fica como colinha para vocês. Perfeito? Eu tenho aqui, deixa eu só fazer isso aqui, vou jogar isso aqui pro canto para mim poder ter a minha colinha, né? Eu fiz aqui uma colinha para o vídeo não ficar tão perdido, né? Essa colinha tá aqui em stash, né? E eu vou deixar uma colinha aqui para mim poder ir me orientando, tá, gente? Por exemplo, eu tenho aqui nesse meu ambiente aqui uma network criada em ambiente geral, serve para tudo, né? Tá vendo? Eu venho aqui em Networks e eu tenho essa daqui, ó, Falcon Network, tá vendo? Então o que, que eu vou fazer? Em vez de ser All YouTube Network, eu vou deixar Falcon Network. Aqui em cima eu também vou mudar para Falcon Network. E aí, para poder fazer esse grupo de containers aqui, né? Enxergar essa network externa, eu vou passar essas configurações aqui, certo? Deixa eu ver, acho que é isso. Maravilha. Aqui eu já deixei bonitinho. Agora o meu Docker já está adaptado, né? Se eu vim aqui, ó, dar um Docker Compose Up -D, ele vai rodar. E se eu vim aqui, ele vai rodar também. Outra mudança que eu fiz foi o banco, né? Como eu falei para vocês. Eu tirei o banco lá do Postgres aula, né? Que a gente estava fazendo aqui. E já subi lá pro meu banco de dados geral, né? E ele tá aqui, ó.
Também já rodei as migrations. Artisan migrate status. Já antecipei, né? Pra gente não ter muitos erros acontecendo. Ah, perdão. Eu tenho que vir aqui, ó. Como eu estou fazendo um comando fora do container, eu tenho que bater no localhost, não no alias. Olha lá. Então já rodei já, né? Vou voltar aqui o alias, né? Para o meu container enxergar o banco, certo? E se a gente vir aqui, ele já vai trazer um registro que eu adicionei ali também, tá? Outro detalhe é o que? Vamos lá para o Base Service. O que foi melhorado, né? Daqui, tirar esse carinha aqui. Aí. Daqui foi feito o seguinte: isso daqui e isso daqui eu não preciso mais, porque inclusive isso daqui. Por quê? Porque no Laravel, como o Laravel é baseado em container, né? Eu não sei explicar exatamente, tá? Posso me aprofundar mais e mostrar para vocês, mas enfim, existe um comandinho no Laravel que é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Para questão de comparação, eu vou colocar aqui o nosso bind, né, que a gente vai continuar usando ele, e vou vir aqui no nosso post, e aqui ele vai bindar para nós, né? Igual aqui, em vez de checar se é um put, se ele tem um ID, entendeu? Se eu pego o ID ou não, né? O current ID, e se eu checo se a bind, né? É um objeto ou não, senão eu crio esse objeto, depois eu chamo o validator, né? Esse validator aqui normalmente era utilizado dentro do controller, né? Literalmente dentro do controller para chamar os roles e fazer as validações, né? Não precisamos disso, por quê? Porque o Laravel ele trabalha com containers, né? Então existe um comandinho chamado app, desse jeitinho aqui. E se vocês olharem aqui, ó, ele obtém instância de container disponível. Então, se vocês forem a fundo, depois quiserem olhar o conteúdo, ele vai chamar, ele vai meio que criar a instância de um container, né? E vai identificar a classe que ele está sendo criado, né? O tipo de container que ele está sendo criado. E aqui, ó, eu vou passar uma classe para ele. Vocês podem ver que ele espera uma classe abstrata, né? Tá vendo? E depois ele dá um make nessa classe abstrata passando os parâmetros, tá vendo? Então aqui eu posso simplesmente pegar o nosso bind, né? Vir aqui e fazer isso. Vamos fazer isso primeiro. Que aí a gente vai ver o que acontece, né? Quando a gente faz isso. Aqui, ó. E aqui, o que ele tá fazendo aqui, né? Por que ele deu esse this action is unautorized, né? Porque dentro da nossa classe bindada, que é esse store aqui, tá vendo? Aqui no authorize ele está falso, tá vendo? Então ele já está lendo o form request da mesma forma que se eu tivesse passando aqui, ó, tá vendo? Store, request, nanã, e chama aqui. Da mesma forma que é feito aqui, esse app, ele identifica essa classe abstrata, né? A classe que está sendo usada lá de extensão no nosso store request, tá vendo aqui, ó? Ele identifica e roda como se fosse uma chamada natural do Laravel, entendeu? E ele está caindo aqui, ó. Então vocês podem ver, quer ver, ó?
Vamos lá, ASD, você vai ver que ele vai cair ali dentro, né? Por quê? Porque dentro do form request, a primeira coisa que é executada é o authorize, né? Então, se o authorize é falso, ele não vai prosseguir, vai falar que não está autorizado, né? Então, o que, que a gente faz aqui? Vamos mudar isso daqui para true. E aí, vocês vão ver que o retorno está lá, ó, store request, o nosso request parâmetros, né? E um request comum. E nessa arquitetura, né? O que, que a gente vai fazer aqui, né? Eu posso pegar all classes, all parâmetros, né? Ou, inclusive, deixa eu fazer um esquema aqui só para mostrar para vocês, que é o seguinte, testando. E eu vou mostrar o porquê dessa classe, desse função ser importante, né? Tá vendo aqui, ó, que esse carinha aqui tá testando e eu tô pegando tudo, né? Só que ele tá sendo validado aqui? Não tá. Então, como é que eu poderia resolver isso? Eu poderia vir aqui e colocar, antes disso, né, explicar. Só que é certo o usuário passar alguma coisa, sei lá, o consumidor da API, né, passar alguma coisa para essa classe e eu tratar isso sem ser validado? Tipo, eu posso permitir receber esse parâmetro sem validação? Não posso. Por quê? Porque isso abre brecha para o cara passar alguma coisa, sei lá, maliciosa, alguma coisa assim. É bom cortar o mal pela raiz. E como que eu posso fazer isso? Eu tenho duas formas. Eu posso vir aqui e colocar a validação disso. Isso daqui eu diria que seria uma forma estática, né? Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Detestando fields prohibited, tá vendo? Então, eu poderia fazer isso daqui de um para um. Só que assim, eu vou saber a infinidade de coisas que o usuário vai poder me passar? Não vou. Então, como é que eu faço isso de uma forma dinâmica? É simples. Em vez de criar esse prohibited aqui, eu poderia, uma outra coisa, né? Eu poderia fazer isso daqui, ó. Opa. Prohibited. Poderia fazer isso. Então, entende aqui o que aconteceu? Então, primeiro, ele proíbe tudo. E isso daqui substitui, né, sobrepõe a regra de cima. Então, por exemplo, se eu vim aqui no password decretar essas regras aqui, depois eu vim aqui fazer, sei lá, integer, ele vai substituir a regra de cima, né? É um array isso daqui. E teoricamente eu estou criando um índice repetido aqui, né? Então, como é que funcionaria aqui, né? Primeiro ele cria o prohibited para tudo, né? Ele proíbe tudo. Em seguida, eu substituo as regras para esses parâmetros aqui, entendeu? Então, o que acontece aqui, né? Eu proíbo tudo. No name, eu deixo passar com essas condições. No e-mail, eu deixo passar com essas condições e assim por diante. O testando, eu não estou fazendo aqui. Se eu fizesse isso aqui, ó, opa, aí, ele passaria normal, tá vendo? Por quê? Porque eu sobrepus a regra geral aqui, certo? Só que isso é uma forma eficiente de fazer isso, né? De proibir esses parâmetros indesejados. Só que, em alguns casos, isso daqui acaba sendo mais tenebroso do que facilitar, né? Por quê? Para o back, nossa, super seguro, né? Só que para o front, os front-ends, né? Eles têm mania de, em vez de remover um atributo, por exemplo, se nessa determinada tela
eu passo o atributo password, mas em outra tela eu não passo esse password e assim, são telas semelhantes, né? Eles continuam passando o password, só que assim, eles vão falar, o back trata isso, entendeu? Só que se eles passam esse password e eu devolvo essa mensagem aqui para eles, eu acabo de uma certa forma quebrando o front-end, entendeu? Então isso acaba se tornando muito prejudicial pro front-end. Pro back fica lindo, mas pro front acaba sendo acaba prejudicando, né? Assim, se não tivesse outras formas de resolver esse tipo de problema, isso eu falo que é uma situação comum, tá, gente? Isso ocorre bastante no dia a dia. Eu falo isso por experiência, tá? E se não tivesse outro jeito, cara, infelizmente, isso daqui eu acredito que seria, na minha humilde opinião, isso daqui seria a única forma de tratar, entendeu? Agora, não é. Existe outra forma de fazer isso de uma forma. Opa, deixa eu. Ué, já fechei já. Enfim. Existe outra forma de tratar isso. E é como? A gente vai descobrir agora. Então aqui, ó, em vez de passar esse prohibited geral aqui, vocês vão ver que ele vai continuar passando. Eu venho aqui e por default, em vez de receber o all aqui, existe uma outra função que chama validated, tá vendo? Então, o Laravel ele só vai pegar aquilo que for validado, tá vendo? E vai ignorar o restante, entendeu? Isso é a melhor forma. Então eu posso passar aqui milhões de coisas, sei lá, e ele vai ser ignorado. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Ele vai ser ignorado, tá vendo? Deixa eu deletar isso aqui. E é isso. Tá. Essa é a forma eficiente de fazer isso. É a melhoria que eu fiz para esse validated, né? É o que basicamente usar os recursos do próprio Laravel em vez de tentar solucionar de um jeito diferente. E como é que ficaria essa questão aqui, né? Eu simplesmente venho aqui e apago tudo isso daqui. Coloco aqui return, validated e acabou. Fiz, está pronto o sorvetinho. Você viu que a gente removeu toda aquela lógica e facilitou somente com os recursos do Laravel? Então, é dessa forma que vai ficar o nosso validate. Tem um... tá. Esse current aqui também vai sumir, porque a gente não precisa mais, né? O próprio Laravel já vai identificar, né, lá no container com a classe obstrata de form request. Porém, tem uma outra melhoria que eu gostaria de implementar aqui, que eu implemento nos meus projetos, que é o quê? E isso é útil lá na frente, tá? Lá na frente a gente vai usar. Que é um parâmetro chamado toArray. É um booleano, né? toArray, que por default ele vai ser falso, certo? E aqui, deixa eu ver, a gente vai, em vez de retornar direto aqui, a gente vai receber um request, vai armazenar numa variável request e vai dar um return. Dependendo do array, do toArray, a gente vai setar aqui, ó, o próprio Copilot já preencheu aqui para mim, né? Ele identificou nos meus próprios costumes de código, né? E já trouxe aqui pra gente. Porém, por default, ele já devolve um array pra gente, né? Mas nada custa a gente de fazer isso daqui, para garantir que o retorno seja do tipo array. Então, se o cidadão passar um true aqui vai ser um array que vai ser retornado. Se não, ele vai devolver um objeto para a gente. Isso é útil, por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, no store, tá vendo? Quando eu vou dar um create, ele espera, aqui não vai mostrar, né, porque esse create ele aguarda um array.
Vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho outro jeito de mostrar para vocês. É esse daqui. Então, a nossa classe vai fazer o seguinte, ó. Vai vir aqui. Eu vou printar, né? Então, se eu não passar nada... Ah, tá. Em vez de retornar um self... Opa. Em vez de retornar um array, perdão, ele vai retornar ou um array ou um object, certo? Porque agora ele retorna um objeto e não só mais um array. Então, se a gente vir aqui, ó, aqui ele está retornando um objeto. E se eu passar um true aqui, né? Ele vai retornar... Opa! Tá errado aqui, tá errado aqui. Ah tá, é porque é o segundo parâmetro. Mas graças ao PHP 8 a gente pode fazer isso aqui, ó. ToArray e setar, né? Passei errado. Aí. E setar, né? E aí ele vai passar um... mas espera aí que tem coisas erradas acontecendo. Vamos ver o que é. Falso. Então ele está passando um falso. Ah, tá certo. Perdão, galera, voltei aqui e encontrei o problema. O problema é o seguinte. Eu tô confundindo aqui, ó, o DD com o real, né? Então, é aqui, ó, ToArray, true. Aí ele vai printar o true lá pra mim, certo? Então, se eu remover aqui, ó, então se eu passar um true, ele vai devolver um array. E se eu não passar nada ou passar um false, ele vai devolver um objeto, certo? Por default, ele vai ser um objeto. E por padrão ele vai ser um objeto, né? Então, aqui eu já posso recusar. E quando for esses casos aqui, ó, tá vendo? É só eu passar um true, que aí ele já devolve bonitinho pro nosso create, que só espera um array, tá? Eu não precisaria ficar aqui convertendo, né? E isso daí vai ser bom para outras finalidades também, beleza? Então, é isso, a nossa melhoria aqui, né, no nosso validate, certo? E aí, agora o que falta pra gente é só fazer a atualização do nosso projeto, né? É simples, então a única coisa que você tem que se atentar aqui, né, são as mudanças, se vai impactar. Normalmente, por exemplo, quando é Laravel 10, Laravel 11, esses tipos de mudança ocorrem com profundidade. Agora, quando é o segundo númerozinho, né? Por exemplo, aqui, ó, PHP artisan --version. Quando é essa tag aqui, essa tag aqui, significa que a mudança é brusca, tem muita mudança, e isso pode impactar no seu framework. Agora, quando é isso daqui, ó, a mudança é bem pouca, é coisas que não vão impactar no seu dia a dia, então pode atualizar à vontade. Como a gente está aqui no Laravel 10.3, imagino que tenha muita atualização, porque já faz 6 meses, né, que a gente não atualiza. Eu vou fazer esta atualização. Vou dar um Composer Update. Enquanto atualiza ali, eu já vi muita gente com esse tipo de problema. Qual que é o problema, Bolota? Achar que você tem que fazer isso daí em produção. Então os caras vai lá no servidor, coloca lá na pipeline, né? Composer Update. Não, cara. Composer Update você faz na máquina do dev. Certo? Por quê? Porque senão, vamos supor, na sua máquina você dá um Composer Update e sem você saber, sei lá, o Laravel atualiza. Aí lá na produção você dá um Composer Update e atualiza o Laravel lá. Aí começa a dar pepino, 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 pepino e você não sabe o que é. É isso. Porque na sua máquina está uma versão, na produção está outra. Então, gente, pelo amor de Deus, produção é só Composer Install. Máquina é só Composer Install. Composer Update, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar a versão de tudo que você tem, compatível com a máquina que está presente, né? No caso, respeitando a máquina que está presente.
e vai fazer o Composer Lock. O Composer Lock, ele é uma receitinha de bolo, onde você configura, versiona essa receitinha de bolo, certo? E fala o pipeline, Composer Install, o pipeline, instala o que estiver aqui. E exatamente o que estiver aqui. Por quê? Porque é o que exatamente está na sua máquina. Entendeu? Mas ele foi até mais rápido, acho que é porque eu já tinha tudo em cache, né? Cadê? Não, ele fez o download mesmo, ó. Então ele atualizou bastante coisas. Ó, ele locou aqui o Carbon PHP, atualizou ó, do 10.2 para o 11.0. O Doctrine teve algumas atualizações e isso é super importante manter atualizado. Ó, teve bastante atualização. Nossa, ó, download, nossa, atualizou bastante. Atualizou bastante coisa. E é isso daí então, galera. A gente fica por isso. O que a gente vai fazer? Agora com essas atualizações, né? Eu tenho aqui, eu vou descartar isso porque não tem nenhuma alteração. Eu vou deixar essa alteração aqui do true, né? O store request, o base service teve aqui a nossa contribuição aqui, né? Composer lock, a gente fez a atualização, lembra que a gente rodou o Composer update e atualizou, né? Docker Compose, a gente fez essa mudança aí, cuidado. Se vocês forem baixar esse projeto, não esqueçam de descomentar isso daqui para ficar bonitinho no projeto de vocês, tá? E isso daqui eu fiz só para adequar o meu ambiente, tá? E se porventura adequem ao ambiente de vocês, se vocês quiserem seguir, né, essa linha de raciocínio aí. Então o que a gente falta fazer aqui? Eu vou aumentar um pouquinho, que está muito pequeno. Eu vou descartar a minha colinha aqui que eu não preciso mais, certo? E vou, como a gente parou na videoaula 9, eu vou fazer aqui a videoaula release 1.10. Bom, essa parte que vocês já devem estar cansados de ver nas últimas videoaulas, né? Se vocês não acompanharam, acompanhem as últimas videoaulas, eu vou deixar aqui um card por aqui, tá? E eu vou fazer um time-lapse dessa parte aqui, beleza? Já volto. Bom, galera, terminei aqui a videoaula. Deixa eu mudar aqui a telinha. A videoaula é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês repararam em alguma coisa muito diferente aqui, né? Se reparou, deixei nos comentários. Deixa aí dúvidas também. Qualquer coisa eu explico o motivo aí de tanta mudança, né? E um abraço. É isso. Até.